que diz assim: o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou, e vendo-o, pois os filhos de Israel, pois os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir buscar o teu senhor. Pode ser que o elevaste, o espírito do Senhor, e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Amém. Glória a Deus. Nós nos encontramos diante da palavra de Deus, onde nos fala a respeito de dois homens, Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Elias, o profeta Elias, conhecido como o homem da cidade de Tesbita, ele foi chamado por Deus e enviado por Deus para desfazer uma aliança maligna que estava para ser concretizada, o casamento de Acabe e Jezabel. E a Bíblia diz que Elias chega com muita autoridade diante de Acabe e Jezabel e começa a profetizar. Ele chama Acabe porque normalmente nós temos que entender que o cabeça da casa, o cabeça do casamento é a mulher, é o homem. Então ele chama Acabe e vai direto na cabeça do casamento, na cabeça da aliança, e lança uma profecia, uma palavra profética, dizendo: Acabe, a partir de hoje não chove em Israel durante 3 anos e meio. Não desce água do céu sobre Israel, e haverá uma grande seca, segundo a minha palavra. E quando ele diz isso, Deus diz para ele: Elias, meu filho, vá direto para o riacho de Querite, porque lá eu vou prover água e alimento. Deus, ele não deixa que nós passamos necessidade. Deus, ele é um Deus que não deixa que os seus servos passe fome, passe carência, viva destruição, porque Deus até destrói ao nosso redor, mas ele não deixa que você viva a destruição, sabe? Então eu quero que você diga comigo: Deus não tem destruição para a minha vida, mas Deus tem unção para a minha vida. Muitos de nós perdemos a oportunidade por causa da unção que está sendo liberada sobre nós. Porque nós, quando olhamos para a situação, nós começamos a imaginar: Deus vai me envolver agora nessa destruição. Eu profetizei e agora tudo está caindo e nada vai acontecer na minha vida porque eu estou envolvido. Irmão, o profeta ou a profetisa, aquele que é a boca de Deus, ele não vai ficar envolvido na destruição, porque Deus te levanta com autoridade. Deus te levanta com poder, com unção para profetizar. E a profecia que sair da tua boca, Deus a cumprirá cabalmente. Deus a cumprirá ponta a ponta, mas não vai deixar com que você caia por terra, junto com aquilo que você profetizou. E a Bíblia diz que lá vai Elias e Eliseu andando juntos. E é interessante você notar uma coisa, que quando Elias começa a preparar a Eliseu, ele começa a orientar a Eliseu. Ele começa a ministrar a vida de Eliseu. E ele começa a dizer: Eliseu, você precisa fazer isso. Eliseu, você precisa fazer aquilo. Você ora assim. Eliseu, você faz isso. Quantos de nós perdemos tempo na igreja
e não ministramos a vida do nosso irmão. Começamos com tantas coisas e às vezes falta em nós fazer o que Jesus sempre fez: formar discípulos. Quantas vezes falta em nós formar pessoas que possam ser o nosso sucessor? Eu tenho me preocupado nos últimos dias porque eu tenho visto a situação da igreja e tenho me preocupado em preparar pessoas para o reino de Deus prosseguir com força, prosseguir com autoridade. Por quê? Eu tenho filhos, eu tenho meus netos e vou ter os meus bisnetos, porque existe uma promessa na palavra de Deus que nós, que estamos debaixo da bênção do Senhor, seremos alcançados na primeira, na segunda, terceira e até a quarta geração. Eu vou viver isso em nome de Jesus, e você também vai viver. Você vai ver os filhos dos teus filhos, você vai ver toda a sua geração debaixo de uma bênção. E Elias, quando ele começa a preparar a Eliseu, ele começa a ter a visão da igreja. Ele começou a analisar o quê? Olha, o Senhor vai me recolher. O Senhor já me avisou que vai me recolher, mas eu preciso preparar alguém que esteja pronto para exercer o chamado de Deus. E quem você prepara não pode ser menor do que você, porque você tem limites. Quem está preparando tem limites, mas aquele que está aprendendo não tem limites. O que está preparando, ele vai até um certo ponto, porque é o que ele tem para ensinar. Mas aquele que está aprendendo, ele vai além. Ele tem áreas para conhecer que quem está ensinando não pode conhecer. E quando Elias começa a preparar Eliseu, ele começa a ver o que o seu aprendizado está sendo aproveitado. E ele começa a ver que existe potencial no Eliseu. Ele começa a entender que Eliseu será uma ferramenta poderosa. E Elias vai preparando, e chega o dia que ele diz assim: Eliseu, você está aprendendo muito bem. Agora há de ser que quando o Senhor me tomar, você precisa ver isso. Por quê? O princípio de quando Elias disse para Eliseu que Eliseu precisava ver. O princípio, qual era? Que Eliseu tinha visto tudo. Mas Eliseu ainda não tinha visto o que ia acontecer com o homem de Deus. Sabe? Andar com o homem de Deus. Comer com o homem de Deus. Vestir com o homem de Deus. Ir ao shopping com o homem de Deus. Ver milagres com o homem de Deus é uma coisa. Agora você vê o que Deus faz com o homem de Deus é bem diferente. E Eliseu precisava ver o que aconteceria ou o que acontece com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus. Porque você olha assim e começa a dizer: olha, Deus abençoou fulano, Deus abençoou ciclano, Deus abençoou o pastor, Deus abençoou o apóstolo, Deus abençoou o bispo, Deus abençoou o missionário, Deus abençoou o profeta, Deus deu carro, deu camisa, deu saia, Deus deu blusa, Deus deu casa, deu carro, deu avião. Mas depois de tudo isso, o que Deus faz com o homem de Deus? Deus não perde os seus servos. Eliseu precisava entender que depois de toda a obra feita, Deus toma o seu servo para si. Independente se o servo falhou, independente se o servo pecou, independente se o servo mentiu, o servo terá a sua recompensa. Deus toma o seu servo para si. E Elias quis que Eliseu aprendesse o mistério. E quando Elias e Eliseu atravessam o Jordão, Deus prepara duas condições. A primeira, Eliseu precisava ver, mas também preparou um grupo de profetas, um grupo de aprendizes, porque a Bíblia diz que os filhos dos profetas, ou os filhos de Elias e Eliseu, porque Elias e Eliseu tinham escolas de profeta, e os alunos da escola de profeta eram considerados como filhos. Não é como nós hoje. Quantos pastores, quantos líderes adotam uma pessoa e começam a andar, ensinar, fazer com que a pessoa se forme, e a pessoa começa a ter liberdade com o líder, e aí em vez de chamar de pastor, de apóstolo, de bispo, sei lá do que é, aí começa a dizer: é o cara, esse aqui é o homem, ou esse aqui é a mulher que está me ensinando, essa é a pessoa forte. Não, no passado, os alunos dos profetas, quando os profetas, os líderes